Meus amados, sejam bem-vindos então a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos trabalhar em cima da lição 4, um assunto de extrema importância sobre a visão do livro de Ruth. E o nosso tema hoje da lição 4, ela abrange sobre o encontro de Ruth com Boaz. Veremos aqui a história totalmente extensa, que a Bíblia trabalha compilando os aspectos principais do que Deus fez nesse local, na localidade que vamos mencionar, dentro de Belém, Moabe, alguns aspectos geográficos que vamos trazer aqui à tona. E eu tenho certeza que isso vai trazer muita edificação para você ensinador, você professor da Escola Dominical. E hoje nós temos aqui então, dentro da abrangência dessa lição 4, o texto áureo que ele está focalizado no livro de Ruth, capítulo 2 e versículo 12, que ele diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas tu vieste ou te vieste abrigar. Aqui, professor, você tem que se ater a um comentário importante aqui desse texto áureo, caso deseje fazer isso. Faço questão de fazer menção desse comentário, porque quando você olha para essa expressão galardoe, existem traduções que ela não vai apresentar esse tipo de expressão. Ele vai apresentar a expressão retribui. Então, galardoe e retribui, dentro do português, é a mesma coisa. Só que quando nós vamos no hebraico, há uma grande visibilidade aqui na hora da interpretação. Ele vem da expressão hebraica shalom. E o que significa isso? Significa completar. Então, se nós formos aplicar o texto que o próprio Boaz mencionou para Ruth, dentro da história que vamos estar aqui explicando, dentro dessa lição, para que você possa ter subsídios teológicos interessantes, ele comenta sobre o quê? Sobre a completude de algumas coisas que ela ia receber mais à frente. Então, quando ele faz essa menção a Ruth, é como se ele falasse o seguinte: o Senhor complete o teu feito. Então, essa completar na vida de Ruth seria a lei da semeadura, algo particular da parte de Deus sobre ela. Nós vemos aqui que Ruth, ela era diferente das trabalhadoras estrangeiras que foram contratadas para trabalhar no campo. Você pode ver dentro do texto que muitos antigamente, a história é muito clássica da época, muitos desprezavam as mulheres que vinham de um povo proibido de entrar até mesmo na congregação do Senhor. Ela era moabita. Então essa particularidade cultural era muito dificultosa, trazendo problemas. E antes ela era a própria pessoa favorecida, e nós vamos verificar isso na história. Antes, nós podemos ver que existem causas importantes dentro do texto, mas Ruth, ela era diligente no trabalho. E também ela foi generosa com a sua sogra no andar da história. E essas foram as características que se tornaram realmente larga, ela no sentido de confiabilidade da parte do dono, Boaz, com os servos, que nós vamos aqui trazendo de uma forma muito aclaradora. Porém, ela, nós podemos ver que ela tem consideração muito grande pelo trabalho que ela fazia. E automaticamente ela era considerada bem vista pela visão dos servos de Boaz. Porém, nós temos aqui um propósito divino em operação. Não podemos esquecer disso. Quando olhamos ali para o capítulo 2, versículo 12, que é a proposta do texto áureo, isso deixa claro que o poder divino tinha estabelecido certas diferenças ali. Porém, Deus era essa força diferenciadora, em quem Ruth tinha chegado a confiar, dentro de todo o processo, pois tinha se tornado ali algo muito sério durante o percurso da história. Ruth, ela tinha praticado boas obras, ao passo que Deus a estava recompensando, ou seja, completando o seu feito, trazendo aquela completude. E essa recompensa, ela consistia no tratamento diferenciado que Boaz lhe dispensava. Então nós vemos aqui, agora, quando se adentra a verdade prática, já se abre um pouco mais as lacunas dos nossos pensamentos para podermos passar isso aos alunos e alunas na escola. A verdade prática diz o seguinte: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Nós vemos que quando se trata dessa expressão, coração, essa expressão, servir uns aos outros de coração, fala da intensidade da alma, daquilo que é determinado por aquele que está ligado a Deus. Ele serve com mais facilidade, trazendo na sua prática
o esmero dele diante do processo secular. E aqui você vê Ruth dessa maneira. Uma mulher que servia os outros, mas tendo a operação divina sobre ela. E ali automaticamente Deus estaria operando coisas extraordinárias. Vemos agora então que toda a leitura bíblica em classe dessa lição, ela vai ser conduzida exatamente em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E a menção da própria lição, ela se concentra no versículo 11, 12 e 14, dentro dessa leitura aqui em apreço. Nós vamos agora trabalhar em cima dessa área da introdutória, que é a introdução da lição. E o que a introdução fala? Ela trabalha em cima dos assuntos principais. Nós temos que começar a imaginar, dentro dessa ideia, que essa amizade de Noemi e Ruth, ela foi muito importante para trazer determinações futuras depois do processo, após a morte de vários parentes ali, quando se transferiram, né, de Belém até a cidade, né, a localidade de Moabita. Nós vamos trabalhar isso aqui de uma maneira muito séria nessa lição. E nós vamos observar que houve realmente uma inserção da mão de Deus sobre isso. E é um processo longo, né? Nós vemos aqui os capítulos se entrelaçando, mas realmente são períodos ali específicos e muito singelos, onde Deus, ele não deixa ninguém de lado. Ele sempre age na hora certa. Vejamos agora então o nosso primeiro tópico, Boaz, o remidor. E qual seria o primeiro subtópico? É aqui que nós vamos se concentrar. Um homem próspero. Agora aqui, caro professor, ensinador, nós temos que trazer alguns milímetros aqui nesse primeiro subtópico, falando aqui do homem próspero. Estamos falando de Boaz. Boaz, ele foi um judeu, morador de Belém. Então, praticamente, ele era pertencente à tribo de Judá. Então, preste bem atenção nisso. A expressão Boaz no hebraico é rapidez, né? Ela não vai, na colocação, não vai se mudar muito, mas a expressão fundamental do caráter dele era eficaz, a rapidez. Porém, Boaz, ele era um homem muito rico. Era um homem respeitado, proprietário de terras, exatamente em Belém. A história de Boaz, dentro do contexto que está registrado nesse livro de Ruth, além de ser citado até mesmo em 1 Crônicas, livro histórico, ali no capítulo 2, versículo 12, a Bíblia não nos fornece informações muito extensas sobre essa biografia de Boaz. Mas o que nós temos aqui, pontuado pela Bíblia, já é suficiente. Nós sabemos que ele foi um parente de Elimeleque, fato que era o marido de Noemi. Ruth, no próprio livro, no capítulo 1 e o versículo 1, ele abrange isso. O 2 e 1 também menciona. Só que o texto bíblico o descreve como um fazendeiro honesto, um fazendeiro bondoso, que ele procurava garantir o bem-estar dos seus trabalhadores. Isso é importante frisar pela questão em apreço no texto. Boaz, ele viveu num período de juízes de Israel, exatamente o livro histórico de Juízes. Então nós podemos observar que Boaz ele é mencionado também, inclusive, na genealogia de Jesus, no Evangelho Mateano, principalmente no capítulo 1, versículo 15. Justamente nessa passagem, existe uma discussão, né, entre os estudiosos acerca da mãe de Boaz. O texto bíblico deixa claro que Boaz era filho de Raabe e filho de Salmão. Então, todavia, alguns intérpretes, né, devido aos questionamentos, se realmente essa Raabe, mãe de Boaz, é a mesma citada no livro de Josué, como uma ex-meretriz, né, que foi acolhida ali entre os israelitas. Mas são textos que são questionáveis. Então, apesar de tal discussão, hoje as evidências apontam que muito provavelmente a Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia do Senhor, é a mesma mulher que morava em Jericó e que acolheu os 2 espias, de fato enviados por Josué, né? Então veja que Noemi, ela tinha um parente, né, por parte ali do seu marido, que era um homem rico, Boaz, influente, de fato, pertencente ao clã de Elimeleque. Esse chamado Boaz, nós podemos observar que tem esses detalhes importantes compilados pelos hagiógrafos, os autores. Mas Ruth, a moabita, dentro do comentário, diz a própria Noemi, a sua sogra, ela comenta isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ela fala, né? Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então, é uma expressão que é usada no texto, né? Por quê? Aí o que a Noemi falou? Vá. E ela encoraja Ruth a fazer isso. Então ela foi e ela começou a recolher espigas através dos ceifeiros.
E diz o texto sagrado, por casualidade ou por acaso, ele entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Então, que era do clã de Elimeleque. Então esse capítulo 2 demonstra no livro de Ruth, que Ruth ele é marcado por uma série de eventos providenciais, que moldam a vida de Ruth e da sua sogra Noemi. Então no início do capítulo de Ruth, nós vemos que somos apresentados ali essa pessoa do Boaz, esse homem de valor, de destaque na comunidade, que se torna um personagem chave na história para Ruth e Noemi. Realmente Boaz ele é introduzido como um parente próximo do seu marido, né? Marido Noemi falecido, o marido ali que teve um problema muito sério quando houve a transferência de cidade, né? Infelizmente houve esse percalço. Então isso significa então que Boaz, quando entra com esse papel importante, como possível parente, digamos redentor, que nós vamos falar ainda, para Noemi e Ruth, uma vez que ele poderia resgatar a propriedade da família e até mesmo casar-se com Ruth para perpetuar a linhagem da família. Então veja que essa figura Boaz, ela é imprescindível nessa história, eficaz e encaixável na visão de Deus para beneficiar essas duas mulheres. Mas agora nós vamos se concentrar no segundo subtópico. Esse eu considero o mais difícil dessa lição, onde aparecem duas expressões no hebraico, né? Que é o subtópico que diz Goel ou Levir. Né? Isso aqui agora ele remonta nesse segundo subtópico importâncias espirituais. O hebraico ele é melindroso. Nós vamos ter que trazer algumas orientações aqui para você, professor. A expressão Goel, né, ou Goel, em questões mais aprofundadas, representa na expressão hebraica redenção. Como assim, pastor Fernando? Redenção, ela está presente ao longo de todo o livro de Ruth. Ele vai trabalhar muito bem o autor. Formas diferentes das palavras hebraicas que vão aparecendo, não só dessa palavra Goel, mas na expressão hebraica aparece a palavra Gaal, que é redimir também. No fato, são derivados. Então, são derivados que são empregados 20 vezes ali dentro de Ruth. Então, você pode perceber que essa palavra Goel, ou Gaal, se fala de aquele que redime, ou um parente próximo. Esse é o significado no hebraico, que viria, Boaz. Então, essa expressão, Goel, que é encontrada como redenção, parente próximo, ele vai acontecer aqui 13 vezes no livro, diferente de Gaal, que eu falei agora anteriormente, que aparece 20. Então, na maioria das vezes, em referência a quem que ele se refere? A esse Goel ou Gaal? A Boaz, cuja a obra temporal de redenção pode ser comparada, por exemplo, à obra eterna da redenção de Cristo. Boaz é uma espécie de Cristo no Antigo Testamento, por ser o remidor aqui, né? Ou melhor dizendo, o indivíduo que redime essa parte na pessoa de Ruth e na pessoa aqui de Noemi, que está engajada dentro dessa questão. Então nós também devemos confiar exatamente nesse ponto, observando o comportamento de Boaz, que redimiu, ou seja, ele comprou, né? Nada mais menos que Ruth e Noemi na pobreza. Estavam na pobreza e na extinção da linhagem familiar que elas estavam tendo, porque já não tinham mais homens com ela, todos morreram. Então, ao passo que Boaz torna para nós uma ação sacrificial lá na frente de Cristo, nos lembra isso, em nosso favor. Comprou na escravidão do pecado e Boaz compra elas da pobreza e ali da possível extinção da linhagem familiar que elas estavam vivendo. Então Ruth tinha que confiar na obra do seu remidor, ou seja, de Boaz, o Goel aqui, o indivíduo que vai trazer a redenção a elas. Então veja a importância dele. Mas o que de fato é esse parente remidor? É uma expressão teológica muito importante aqui nessa parte da lição, nesse subtópico. Vamos entender isso. De acordo com as exigências para restituição de terra, o parente mais próximo do falecido, ele era obrigado a comprar de volta a propriedade, caso ele houvesse sido tomado por motivo de pobreza ou hipoteca. Então isso é algo bíblico, tá? Então a fim do quê? De que o terreno permanecesse sob posse da família. Nós vemos muito isso em Levíticos 25, eu já te aponto isso, professor, para você analisar muito essa parte. Levíticos 25, do versículo 25 ao 28, você vai encontrar esses relatos que eu estou trazendo à tona para te trazer mais subsídio. Porém, de acordo com esse ponto, nós começamos a perceber
que era chamado, esse tipo de exigência, do casamento de levirato. O que seria isso? É essa expressão no hebraico que é usada aqui no segundo subtópico, levir, que era então esse casamento levirato. O parente mais próximo do falecido devia casar-se com a viúva, para que o nome desse não fosse extinto. Então isso significa que esse levir, essa expressão hebraica, que a família do marido era responsável para cuidar da viúva. Então em algumas ações de Boaz, você pode ser comparado às de Cristo, como mencionei. Então o remidor, ele tinha de ser o parente mais próximo para realizar essa obra de redenção. Praticamente Cristo, ele fez esse homem para remir, né, a humanidade, um fato determinante. Vemos isso nas cartas paulinas em Romanos, aos gauleses em Gálatas, capítulo 4, até mesmo na primeira epístola que Paulo escreve ao jovem Timóteo. No capítulo ali 2 e 15 nós vemos essa particularidade. Então, o parente remidor, ele precisava ter meios para pagar o preço de compra da terra. Hoje, vemos que Cristo ele pagou o alto preço associado ao resgate da humanidade piedosa, ou seja, que futuramente seria piedosa, mas estava perdida. O que nós temos que cuidar, que Boaz ele estava disposto a ser remidor, e Cristo estava igualmente disposto a redimir a humanidade. Veja a comparação. Então o levir, esse fator de estar ali sendo um parente mais próximo, efetuaria uma mudança. Então Boaz, o remidor, tomou Ruth como noiva gentia, enriqueceu-a financeiramente e trouxe a sustentabilidade. Então veja que esse ponto é imprescindível aqui nesses aclaramentos da história. Cristo, ele também tomou uma noiva gentia, que somos nós a igreja, a qual hoje ele nos enriquece espiritualmente. Agora nós vamos entrar no terceiro subtópico, temor e respeito. O que abrange essa parte aqui, pastor Fernando? Ele vai trazer um ponto muito eficaz na história. Boaz, ele utiliza uma saudação. Ela é muito evidenciada dentro dos textos, principalmente no capítulo 2 de Ruth, versículo 4, onde agora esse terceiro subtópico nos mostra a eficácia de uma saudação. Talvez para você, professor, observando esse segundo, ou seja, esse terceiro subtópico, você fica preocupado. Qual a razão de eu compartilhar isso ao aluno? Você tem que entender o seguinte, na época, um fazendeiro ter educações, troca de saudações na época, tornava ele, na verdade, uma pessoa de confiança, juntamente com o empregado. Então, quando ele usa a expressão Senhor te abençoe, no capítulo 2, versículo 4 de Ruth, essa troca de saudações era entre quem? Boaz e quem? Entre os seus trabalhadores. Na hora que estavam plantando, trabalhando ali na ceifa. Isso mostra que ele era um homem piedoso, de espírito bondoso. Realmente, se essa omissão de saudação houvesse, não seria interessante. Por isso que era um erro na época, na civilização, porque eles prezavam muito com isso. Até hoje nós temos isso como algo importante. Seria um erro nós omitirmos uma saudação cortês dentro de um ambiente. Então Boaz aqui, por ele possuir fazendas de produção de cereais, ele negociava com comerciantes argutos, como também, habilmente, ele lidava com os espertos atravessadores da época, que tentavam lograr. Mas mesmo com tantas ocupações, Boaz ele tomava tempo para ir, na época, na cega, né, até as fazendas acompanhar de perto essa colheita e conhecer cada um dos seus muitos segadores empregados. Então veja o cuidado dele. Então ele costumava saudar a todos, o Senhor te abençoe. Era uma maneira, tá? Então ele tratava como uma gentileza, era uma cortesia na época, diferentemente de alguns orgulhosos senhores da época que sequer cumprimentavam seus servidores. Não os davam nem ouvidos. Deveriam soar muito desagradáveis, mas ele não. Ele era um homem agradável e usou essa expressão para aqueles empregados, essa costumeira saudação. O Senhor seja convosco. Boaz aqui nesse subtópico, meus amados, ele conhecia até os pobres, conhecia até os estrangeiros que respigavam, né, ali, né, em suas terras. Então veja, por isso que você nota, principalmente no capítulo 2, versículos 6 e 7, né, que um certo dia ele nota, não só os empregados, mas ele notou que havia uma nova na respiga ali.
e perguntou para ela: quem é essa moça? Para os próprios empregados. Então ele era um homem analítico, não era só um homem que saudava, mas observava, dava valor ao empregado. E aí o capataz, na história, do capítulo 2, versículos 6 e 7, ele dá as informações. Detalhe dessa nova espigadora, né? Essa mulher que trabalhava no plantio. Ele falou-lhe, ela é uma novata. Eu estou parafraseando para você compreender, né? Você é ensinador. Então veja que há uma claridade. O capataz notou esse detalhe e contou a Boaz, e Boaz saudou os ceifeiros e com uma forma de cumprimentá-los e mostrar-lhe o respeito. Os ceifeiros, né, responderam a mesma saudação de Boaz, desejando que o Deus o abençoasse. Só que agora vamos desmistificar essa expressão no hebraico, quando ele utilizou isso aqui para os empregados. O que de fato é a palavra "o Senhor esteja com vocês"? Em traduções fala isso. Era uma expressão no hebraico de bênção, ou seja, uma proteção divina. Porque a palavra aqui Senhor, né, é Yehovar, é a palavra que significa, sabe o quê? É aquele que existe. Então, se nós formos aplicar o hebraico aqui no texto, aquele que existe te abençoe. Então foi isso que ele falou para os empregados. Então veja que é uma expressão peculiar, é uma expressão de gratidão, é uma expressão de desejo de bênção divina para a pessoa que faz a saudação e que recebe automaticamente. Então Boaz ele foi para o campo de cevada para supervisionar a colheita e garantir que tudo isso fosse feito corretamente. Mas você vê, de acordo com o conceito, que ele percebe a importância, né, e viu ali a Ruth, notou ela. Veja que é uma passagem que foi colocada, né, inserida e foi no processo do período de Juízes, quando Israel estava em estado de desobediência e caos. Então olhe só a importância do valor de um fazendeiro com empregado e aqueles que estão à volta. Vejamos agora o tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. Qual que é o primeiro subtópico desse segundo tópico? A pureza não exclui a ternura. Aqui, irmãos, Deus ele havia estabelecido a lei de que os pobres, preste bem atenção nisso, professor, isso aqui é algo muito interessante. Deus ele havia estabelecido a lei de que os pobres, os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, ou os não israelitas, tinham o direito de rebuscar os campos. Então eles tinham direito. Isso é um fator determinante. Levíticos 23 trabalha muito nisso e Deuteronômio 24. Você pode observar isso aí fortemente. Dessa forma, provisões elas eram feitas para suprir os menos favorecidos das necessidades básicas e para ensinar lições, digamos assim, de abnegação, compaixão, ao de condições privilegiadas. Mas além disso, professor, os carentes eles tinham que trabalhar para obter o sustento, o que impedia muitas vezes de se tornarem meros recebedores, digamos ali passivos de doações de caridade. Essa tal estrutura social, ela contribuía para preservar o respeito próprio e estimulava a iniciativa e o trabalho. Então veja, o propósito dessa lei aqui, levítica, dentro de Deuteronômio, o propósito dessa lei era alimentar o pobre e prevenir os proprietários de acumulação. Então, a lei ela servia como um esquema de benefício social em Israel. Né? Um trabalho de Deus de capelão, digamos assim, né? O próprio Deus fazendo isso. Só que nós olhamos aqui no capítulo 2 de Ruth, versículo 3, que ele usa, o agiógrafo, o autor, a expressão por casualidade ela entrou, ou seja, Ruth, parece que ela chega, né, por coincidência ao campo do seu parente, né? Porém, Deus estava dirigindo os eventos. Mesmo que o autor fale que é uma casualidade, nós já vamos traduzir isso aqui no hebraico mais à frente, essa troca de saudações que falamos no subtópico anterior, Boaz não só cumprimenta, mas nota ela. Então, em Ruth 2, capítulo 6 e 7, que já mencionei anteriormente, a resposta do servo caracteriza o caráter de Ruth. Ele responde a Boaz quem ela era. Ela era fiel, tendo vindo ainda uma jovem por um país estrangeiro, por amor à sua parenta. Né? Então ela é modesta, Ruth, pois pediu ela permissão por algo que se podia ser considerado o direito. Né? Ela era trabalhadeira, tendo ocupado ali, desde manhã, a Bíblia é clara em falar. Capítulo 2, versículo 7 fala, desde pela manhã até agora esteve aqui, menos um pouco que esteve na jossa. Né? Existe uma outra expressão em traduções, né? Ara, né? Jossa, né? Ou chossa, né? Eles usam essa expressão ali.
Ele chegou cedo e está em pé até agora e se sentou-se um pouco no abrigo, né? Tem traduções que trabalham nessa linha. Os trabalhadores de Boaz admiravam a perseverança de Ruth. Então, por isso, a tarefa de Ruth, apesar de ser servil, cansativa, até degradante, foi feita com fidelidade. Por isso, a colocação, né, no capítulo 2, versículo 8, filha minha, né, essa expressão comunica a atitude calorosa de Boaz em relação a Ruth, respeitava ela. Claro que os dois tinham diferença de idade entre os dois. Mas por que isso? Nesse episódio, há muitas deferências e cuidados de Boaz com ela. Ao tornar conhecimento de quem ela era, Boaz lhe ordenou aos segadores que tratassem ela com bondade e deferência. Então veja que isso aqui é importante. Boaz mesmo dirigiu-se a ela, dando-lhe boas-vindas e ofereceu boas condições para o trabalho. Então veja que aqui o lado dela refletiu para o fazendeiro. Porque se o empregado faz todo o serviço de forma adequada, o dono vai perceber. Claro, nem todos, mas aqui Boaz percebeu. Há uma provisão divina. Além disso, ele elogiou ela pelo que ela estava fazendo em favor da sogra, da família do falecido. Como também pediu ao Senhor uma bênção para ela. Uma bonita retórica dele, até meio poética, no capítulo 2, somente no versículo 11 e 12, né? E Ruth respondeu para ele com firmeza para Boaz. Mostrou respeito, reconhecida, né, do que estava acontecendo nas frases de Boaz, as colocações, e na hora do almoço, Boaz convidou ela para comer. Ele mesmo serviu-a com porções generosas, ela comeu, comodamente sentada, sem pressa, até se fartar, e ainda sobejou. Sobrou muito. Ruth ficou surpresa, e ela ficou bem grata nessa hora, pela gentileza de Boaz. Só que mais tarde, Noemi, ela ficou sabendo da bondade de Boaz para com ela, com Ruth, e reconheceu que ele era um parente próximo, que poderia ajudá-la a recuperar sua propriedade. Então ela aconselhou Ruth, Noemi, a continuar trabalhando nos campos de Boaz, e ali seguir as instruções dele. Então veja que Boaz é importante nessa hora. Ruth trabalha nos campos de Boaz até o final da cega. Aliás, meus irmãos, o que você precisa se preocupar nessa hora? Veja que as grandes virtudes de Ruth levaram o interesse também de Boaz com ela. Por quê? Afinal, no paganismo, onde ela foi criada, Ruth, ela havia aprendido a obedecer às ordens masculinas, sem questionar. Então nós temos que dar ainda crédito à cultura de Ruth, mesmo sendo moabita. Então perceba isso aqui. E aqui, na verdade, você vê que é um tratamento que estava fazendo o quê? Dando credibilidade a ela. E Boaz observando. Mas, na verdade, é este o intuito do sistema social dos pagãos na época, né? Até mesmo nos dias de hoje, há muito paganismo. Os ímpios que têm essa cultura, né? Essa ação, essa prática, né? De sempre cuidar para se colocar bem nos trabalhos. Ruth se prezava por isso. Então o objetivo era manter impune tudo aquilo que ela fazia. Ela queria não dar margem. Isso custou a ela ali uma vantagem muito grande. Ajudou muito. A lealdade de Ruth a Deus, embora ela fosse estrangeira, viria o quê? A ser um elemento essencial desse plano divino da redenção. O plano que será levado a cabo, né, mais à frente no percorrer dessa história. O benefício de fé que tinha Ruth, ela vai transcender aqui as questões principais. A vida de Ruth, ela exigiu o quê? Ela vai trabalhar em cima de qualidades admiráveis. Ela trabalha duro, ela tem amor, ela era meiga, fiel, corajosa. Essas qualidades lhe concederam uma boa reputação. Mas por quê? Não somente porque ela demonstrou consistência em todas as áreas da sua vida. Aonde Ruth ela ia, o que ela fizesse, o caráter dela permaneceu o mesmo. Reputação. Ela conseguiu viver de forma consistente as qualidades as quais ela precisava executar. Isso refletiu. Não interessava o grupo de pessoas ou quem estava lá, ela mantinha-se o mesmo. Agora aqui que nós temos que entender. O segundo subtópico é sobre Deus estava agindo. Agora aqui eu gosto muito dessa parte, desse segundo subtópico 2, Deus estava agindo, por quê? Aqui nós vamos ver que há uma atitude de Boaz que surpreendeu Ruth. Como assim, pastor? Esse trecho que estamos narrando, dessa conversação de Boaz com Ruth, mostra a fidelidade e essa bondade dessa mulher, que trabalhou incansavelmente para cuidar da sua sogra. E a generosidade de Boaz, que a protegeu.
que a tratou com respeito e cuidado. Então há também uma mensagem teológica importante aqui. A história de Ruth é uma história de redenção, graça divina, mesmo não sendo na época da graça, mas é uma espécie de graça. Ruth, uma moabita, foi acolhida, abençoada pelo povo de Deus em Israel e encontrou favor ao olhar de Boaz. Ela foi abençoadora por causa da fidelidade ao amor da sogra, pela disposição de trabalhar duro para sustentá-la. Então esse trecho mostra a importância da lei de Deus na vida do povo de Israel. Veja que a lei de Deus fornecia um meio de proteger e cuidar dos pobres, necessitados, como é o caso de Ruth e Noemi, que eram viúvas e eram estrangeiras. Então Boaz ele cumpriu a lei de Deus ao permitir que Ruth colhesse grãos em sua propriedade, ao tratá-la com generosidade e muito respeito. Mas finalmente, irmãos, o trecho no capítulo 2, ele vai apontar a esperança de uma redenção maior. O parente mais próximo de Noemi, que poderia agir como o redentor de sua família, não agiu conforme a lei, deixou a oportunidade de passar para Boaz. Então veja aqui a ideia. O parente mais próximo de Noemi volta a frisar que poderia agir como redentor da sua família, não agiu conforme a lei e deixou a oportunidade de passar para Boaz. Acontece isso nas entrelinhas, você vai perceber, tem um indivíduo no meio. Boaz, no entanto, ele estava disposto a agir como redentor, resgatar a família de Noemi da pobreza e da incerteza. Então esse é o prenúncio da redenção maior que viria futuramente com Jesus Cristo. Então veja que esse segundo subtópico é importante, mas o terceiro agora é eficaz. O que ele fala do terceiro subtópico? Sensível e espiritual. Quem? Boaz. Boaz tem essa conversação, esse diálogo com Ruth. Mas Boaz ele conversa com Ruth e a instrui para que ficasse perto das moças, cujo trabalho era juntar feixe de espigas depois de os segadores terem tirado os grãos. Você vê que tem uma expressão que o próprio Boaz utiliza no capítulo 2, versículo 8, que é ouve, filha amada, ou filha minha, né? Sugere que Boaz era mais velho aqui que Ruth. Então ele ordenara aos rapazes que não a molestasse. Então veja, ele usa essa expressão, né? No versículo 9. Ela recebeu permissão para quê? Para beber água dos vasos trazidos pelos próprios servos de Boaz. Então quando Ruth expressou sua surpresa por ela ser tratada tão generosamente, apesar de ter uma condição de estrangeira. Boaz, que ele já era informado dela, da bondade de Ruth, como ela tratava a sua sogra, desde a morte do seu marido, é que naquele momento ela tinha deixado seus pais, sua terra natal, para habitar entre estrangeiro. Então veja que a lealdade e fé religiosa sincera são companheiras de toda pessoa de bom raciocínio. Veja que isso aqui é importante. Por isso que você vê a expressão de Boaz dizendo, né, no próprio texto nosso áureo, né, ele dizendo, o Senhor galardoe o teu feito. O próprio Boaz falou isso. Isso mostra e indica o caráter religioso da grande escolha de Ruth. Por quê? Ela se tornou uma prosélita judaica. Por quê? Havia sensibilidade e espiritualidade tanto na parte de Boaz como na dela. Então isso aqui é de ambos. Por exemplo, o nosso terceiro tópico agora e último. O terceiro diz o seguinte, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro subtópico, a lei da semeadura. O que nós precisamos se ater agora nesse ponto aqui? Temos que ter um grande cuidado, professor. A expressão nesse subtópico, que é comentada pelo próprio comentarista, a lei da semeadura, o que ele fala ali? Ele diz uma expressão assim, ó, Ruth decidiu servir a Deus de Israel, em vez de Quemos, ou Quemós, que era um deus dos moabitas. Agora vamos entender isso aqui é um assunto profundo. Os moabitas, na época, eles foram um povo nômade, que se estabeleceu ao leste do Mar Morto, por volta ali do século XIII. Então, nessa região que mais tarde se é chamada de Moabe, biblicamente. Então, Moabe é um nome histórico de uma faixa de terra bem montanhosa, no que atualmente é a Jordânia, hoje em século XXI, ao longo da margem oriental ali do Mar Morto. Então, na idade antiga, né, pertence ao quê? Ao reino dos Moabitas. Então, um povo que estava exatamente frequente em conflito com os seus vizinhos, os israelitas, que estavam ao oeste. Só quando você fala da origem, segundo a Bíblia, principalmente em Gênesis 19. Gênesis 19 comenta isso. Deu a origem o povo moabita através do quê? De um incesto, que foi promovido pela filha mais velha de Ló.
sobrinho de Abraão. Logo, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Você vai lembrar disso. Só que essa religião moabita era politeísta. O deus principal era Quemós, cujo esse nome era Pedra Moabita. Em nomes próprios, a gente usa muito esses termos, né, históricos, né, que é Camu Sunabi, ou Sunadi, que é muito específico o nome dele, também é conhecido dessa maneira. E outro, que é o Kamashut, que é bem forte, também representando Quemós, que era esse deus moabita. Só que quando você vai no hebraico, essa expressão já é mais forte, né? Quemós, no hebraico, significa subjugador, destruidor. Era o chamado deus peixe. Ali era um deus que precisava de sacrifício de criança. Só que a adoração a esse deus, chamado pela Bíblia abominação de Moabe, ele foi introduzido nada mais que nada menos em Jerusalém por Salomão, acredite se quiser. O primeiro livro histórico de Reis, o capítulo 11, ele trabalha nisso. Mas foi abolido pelo rei Josias, que graças a Deus ele tirou isso aí. Mas nós vemos expressões, ainda que se atribuem a esse tipo de Deus. Várias. E isso é interessante refletir, porque a Bíblia não trabalha só com essa expressão. Nós vemos outras expressões que aparecem para Quemós, que é a palavra Baal-Beur, ou Peur, né, em algumas expressões. E tem Baal-Zebute, que também a Bíblia comenta muito. Os próprios romanos identificavam Quemós como Marte e muitas vezes até o Saturno. Algumas versões grafadas de Quemós aparece a palavra Camós, né? Então você vê que são referências a esse deus. O culto desse deus ele foi introduzido, de fato, em Jerusalém por Salomão. Esse deus, Quemós, ele atacava o sacerdócio e as forças de combate que defendiam Israel. Então, desse modo aqui, esse deus, né, essa estátua, ela subjugava poderes militares e poderes espirituais. Isso produzia fraqueza, é algo demoníaco, né? Destruía a fé do povo judeu, que às vezes chegava a duvidar da proteção de Deus. Então nós vemos aqui a importância. E por que eu trouxe esse conceito? Porque Ruth decidiu não servir a esse Deus, vivendo num local daquele. Ela decidiu servir a Deus de Israel. Veja que as raízes moabitas dela não destruíram o propósito que ela tinha com Deus. Veja a autenticidade dessa mulher. Tudo isso que estamos relatando aqui é a parte histórica, imagine. Agora veja aqui, ó, o nosso segundo subtópico, penúltimo, os acasos de Deus. Aqui eu gosto de referendar aos professores uma importância. Lembre do capítulo 2 de Ruth, versículo 3, quando eles falam assim, ó, por casualidade. Agora aqui que eu prometi, quero cumprir nessa parte de subsídios. O que significa isso? O que tem a ver com esse acaso de Deus? Essa casualidade aqui, no hebraico, o que significa? A palavra mikrer. O que significa isso? Evento inesperado. Então era algo inesperado da parte de Deus. Então quando o capítulo 2, versículo 3 fala, por casualidade ela entrou nas terras de Boaz, ou seja, houve um evento inesperado da parte de Deus sobre ela. Ou seja, aquele inesperado naquele lugar, Deus estava inoculando na alma de Boaz ela ter a permissão de estar ali. Então veja que a agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. A casualidade humana, meus irmãos, ele tem como pano de fundo, sempre, não esqueça disso, a providência divina. Por trás dos aparentes acasos, dos encontros comuns do dia a dia, Deus ele vai expressando o seu cuidado, a sua determinação providencial, a graça da sua aliança. Isso é forte. O que parecia ser um acidente, vê-se como uma providência de Deus à luz de toda a história de Ruth, Noemi e Boaz. Deus estava controlando a história do mundo e todos os personagens aqui, todos os indivíduos. Então o Senhor não criou o mundo e deu corda nele. Não é dessa maneira. É como se fosse um grande relógio. Ele está esperando a hora dele entrar e a hora de parar. Mas tem horas que o Criador ele continua governando todas as coisas. Então, ao retornar para casa, aqui na história, com o saco cheio de espigas, Noemi perguntou a Ruth onde ela colheu e onde havia trabalhado. E aí Ruth contou a história para ela e disse que o nome do dono do campo era Boaz. Deus pôde transformar uma história de dor em um só dia, irmãos. Veja que coisa tremenda. E essa é a importância desse conceito. Mas agora o mais forte.
que é o terceiro subtópico e último. O resultado da colheita. Agora aqui nós temos que cuidar, porque praticamente nós temos três indivíduos, né? Noemi, que viveu um tempo amargurada, a ponto de querer ter o nome mudado, por achar que Deus abandonara ela, e ela coloca na conta de Deus tudo que estava acontecendo em sua vida. Muitas vezes nós agimos dessa forma, é isso que você tem que passar para o aluno. Atribuímos a Deus as situações ruins e esquecemos que Ele nos ama, que o plano dele sempre vai ser bom, perfeito e agradável. Só que no capítulo 2, versículo 19, Noemi começava a ver que Deus não havia a abandonado e usa a palavra bendito para abençoar Boaz. Então nos versículos se sucede isso. Ela consegue ver que Deus continuava controlando. Então isso nos ensina que nós temos que tirar os olhos da circunstância e colocá-los em Deus. Só que o Senhor trabalha em silêncio, em favor do povo. Então quando nós estamos vendo aqui que eles estão sendo esquecidos, há uma graça que se manifesta mostrando o seu grande poder. Do lado, Ruth. Ruth, uma mulher determinada, fiel e que recebe recompensa por sua fidelidade. Ruth poderia ter ficado em Moabe, junto com o seu povo, e continuar a sua vida, mas preferiu fidelizar com a sua sogra, após a morte. Então, é uma atitude de demonstração de determinação. Veja o resultado da colheita para cada um. Ela foi determinada e fiel. Então, são características que precisamos desenvolver nas nossas vidas. Ruth recebeu a recompensa pela determinação, pela fidelidade. Ela entra numa linhagem davídica, divina, de Jesus Cristo. Ruth representa a igreja do Senhor Jesus, muitas vezes sofredora, porém vencedora. Porque ela foi redimida pelo sangue do precioso Jesus Cristo. Aparece isso na genealogia depois. Você vai evidenciar. Agora, o outro lado, Boaz. Um homem que entendeu o seu papel, assumiu o papel. Quando você sabe a posição que você está e o que você precisa fazer, as coisas mudam. Nós precisamos entender o nosso papel e assumir o que nós precisamos assumir. Nunca podemos fugir dessa responsabilidade por medo. Veja que Boaz é esse tipo de redentor. Um indivíduo que mudou a vida de Ruth e Noemi, uma espécie de Cristo. Então o que nós temos que ver com isso? Qual é a nossa aprendizagem principal aqui para trazer aos alunos? O livro de Ruth, ele é o respeito de Deus com o ser humano. Ele governa todas as coisas e ampara os que neles confiam. O aluno hoje tem que entender isso, professor, que ele tem que crer no Senhor Jesus, que pode mudar uma história num momento só, onde nós precisamos o amparo dele para todo momento. Deus abençoe.